Olá, é com alegria que damos continuidade ao estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Fazendo uma análise cronológica da revista, hoje estamos no mês de agosto de 1865. E a revista em questão tem menos artigos do que o habitual, são 8 artigos no total, mas antecipo que temos aqui artigos valiosos, a começar pelo primeiro com o título O que o Espiritismo ensina. Allan Kardec, ao escrever este artigo, logo no início, e talvez deixe estampado qual seria o motivo de escrevê-lo, fala que algumas pessoas falavam que o Espiritismo não trouxe nada de novo, apenas trouxe leis que outras doutrinas, outras filosofias e religiões já haviam abordado no passado. Kardec também cita que havia pessoas que achavam que a marcha do Espiritismo ia muito lenta, demorada, e por fim, Kardec citava a questão de alguns espíritas que achavam que a revelação que o Espiritismo trouxe era insuficiente, que o Espiritismo poderia ter dito mais coisa, que os espíritos superiores responsáveis pela codificação poderiam ter trazido mais informações, mais conhecimentos, invadindo, penetrando aquilo que a criatura humana não tinha condições de compreender, como poderíamos aqui citar de exemplo a origem de tudo, a essência de Deus, que são coisas que nós ainda, almas imperfeitas, não temos condições de entender, de compreender. E Allan Kardec, motivado por estas questões que chegavam ao seu conhecimento, partindo do movimento espírita, partindo de fora do movimento espírita, opta por escrever este artigo. Porque esta era a finalidade da revista espírita, a tribuna do Espiritismo. Kardec observava determinados assuntos, questionamentos, dúvidas que surgiam e aproveitava o espaço da revista, que era de sua propriedade exclusiva, para cuidar dessas questões que ele reputava importante. E dentro da sua pedagogia, da sua lógica, Kardec vai fazer apontamentos neste artigo que são valiosos e muito atuais, porque hoje ainda encontramos no movimento espírita os espíritas que acham que a marcha do espiritismo vai muito lenta, porque que os espíritos não se materializam, não produzem fenômenos mais ostensivos para converter a todos. Há aqueles que nós poderíamos chamar aqui, porque neste artigo Kardec vai também catalogar, classificar mais 2 tipos de espíritas. Ele vai falar, não usar textualmente essa palavra, mas dos espíritas que estão sempre atrás de novidades, que querem coisas novas, novidades. São os espíritas novidadeiros que temos ainda hoje. E Kardec vai falar também dos espíritas desocupados. Então vemos que é um artigo muito rico, porque toca em diversos pontos vitais do espiritismo, do movimento espírita, e Kardec começa trazendo essas questões. E ele cita aqui alguns dizendo, mas o espiritismo não trouxe nada de novo, porque a reencarnação, diz Kardec, a negação das penas eternas, a imortalidade, a gradação através dos períodos da vida intelectual, o perispírito, não são descobertas espíritas propriamente ditas. Então eu preciso caminhar para descobertas mais verdadeiras e mais sólidas. Claro que Kardec vai refutar isso. E Kardec diz que ele nunca procurou esconder isso. Kardec sempre fez questão de demonstrar que as ideias espíritas já eram cuidadas, tratadas, abordadas antes do espiritismo. Vimos diversos artigos, Kardec citando textos de jornais, inclusive aqui vamos ver
na revista de agosto de 65, ele trazendo uma obra do século anterior à doutrina, onde já se cuidava das ideias espíritas. Então Kardec sempre fez questão de demonstrar a anterioridade das ideias espíritas. Por serem leis divinas, sempre foram reveladas à humanidade gradativamente, de acordo com o nível de entendimento e de evolução coletivo. O próprio Cristo, no Evangelho, aborda essas leis divinas, fala da ideia das múltiplas vidas, fala da imortalidade, fala do intercâmbio espiritual. Enfim, lá vamos encontrar estes pontos que a doutrina espírita agora iria cuidar com mais detalhes. Eis a grande questão. Jesus, ao fazer a promessa do envio do Consolador prometido, que ele rogaria ao Pai, fala para relembrar o que eu disse. E em alguns pontos, trazer coisas novas. Mas naquele primeiro momento da doutrina espírita, estavam sendo estabelecidas as bases, os princípios fundamentais. Mas Allan Kardec diz aqui logo no início que mesmo que os pontos fundamentais da doutrina já sejam questões tratadas pela humanidade anteriormente, nós não poderíamos nos privar dessas repetições. Alunos indisciplinados que somos, espíritos ainda imperfeitos, essa repetição destes temas, dessas ideias, desses pontos fundamentais, muitas vezes com enfoques diferenciados, abordagens seguindo outra linha, abordagens mais científicas, mais filosóficas, mais religiosas, portanto do campo moral, são importantes para que possamos fixar este aprendizado. Então Kardec diz assim, mas há coisas que devem ser repetidas sob diversas formas. E Kardec fala outro ponto importante, destacando nesse momento do texto a importância da doutrina espírita, porque quando se diz assim pura e simplesmente o espiritismo repetiu aquilo que muitas doutrinas já haviam dito, isso parece apequenar a doutrina espírita, mas sabemos que a doutrina espírita é revelação divina, a terceira revelação, o Consolador prometido, inaugurou a era da transição planetária, da regeneração do planeta, veio no momento em que nós havíamos adquirido a maturidade espiritual para nos aprofundar nesses pontos. Porque aqui Kardec vai falar que coube ao Espiritismo tirar muitos desses temas do esquecimento. Porque muitos desses temas que foram tratados por outras doutrinas, por outras filosofias, haviam caído no esquecimento, ou haviam caído, se não no total esquecimento, mas eram desconsiderados, menosprezados, não se entendia em profundidade esses pontos. Então Kardec fala, a grande virtude do Espiritismo foi ter tornado, agrupado todos esses pontos fundamentais e tornado tudo isso numa crença geral, ter tirado isto do estado de hipótese, a imortalidade da alma, hipótese, intercâmbio espiritual, hipótese. Não, já a partir do Espiritismo já não é uma conjectura, uma hipótese, através da repetição dos fatos, dos fenômenos espirituais, portanto, adotando o método científico vigente, Kardec demonstra, prova a imortalidade da alma, prova o intercâmbio espiritual, prova a vida futura. E ali, junto com tudo isso, a ideia da reencarnação e tantas outras ideias. Então, Kardec vai falar dessa grandeza do Espiritismo no que diz respeito a este ponto. E ele diz assim, muito interessante, além disso, diz Kardec, é incontestável que o Espiritismo ainda tem muito a nos ensinar, e o que não temos cessado de repetir, jamais pretendemos que ele tenha dito a última palavra. Então veja, ainda que naquele primeiro momento da codificação o Espiritismo não tenha trazido nada de novo, mas ele se aprofundou. Mesmo na reencarnação, ele ampliou o conhecimento da reencarnação. Mediunidade, ele ampliou o entendimento da mediunidade, trouxe ética, disciplina, educação.
Então, mesmo temas já conhecidos da humanidade, nós não podemos dizer que o Espiritismo ficou no mesmo patamar, na mesma intensidade de abordagem. Ele foi além, através da revelação espiritual. E como diz Kardec, e mesmo assim, o Espiritismo não ficou fechado, ele está aberto, como está até hoje. Seu caráter progressista, há ideias novas que vão surgindo, mas desde que se mantenha a fidelidade às bases. Já citamos um texto de Kardec há pouco tempo. As bases são inamogáveis. Respeita seus princípios fundamentais, a base. Respeita-se o bom senso. Respeita-se a universalidade dos ensinos, e o Espiritismo aí está aberto a acolher o avanço da ciência, ideias novas que surgem e passam a ser discutidas no movimento espírita a partir dessas premissas doutrinárias, a partir destas bases inamogáveis. E aí temas vão surgindo. No campo da ciência, por exemplo, vemos na obra Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, mediunidade de Divaldo Franco, onde ela aborda muitas questões científicas atuais, que não foram abordadas na época de Kardec, mas a partir das premissas doutrinárias, ela consegue abordar e ampliar o nosso conhecimento, cuidando de temáticas novas, criogenia, por exemplo, ela cita no livro questões mais atuais de genética. Temos a obra Atualidade do Pensamento Espírita, de Viana de Carvalho, Espírito, pelo médium Divaldo. Também não é uma obra que, pelo título, pode parecer que o Espiritismo estava defasado e precisava ser atualizado. O oposto, para demonstrar a atualidade dos princípios espíritas, da ideia espírita, que consegue cuidar dessas temáticas novas, estudar, acolher. Mas se um dia algum ponto estiver errado, retifica-se esse ponto. Mas o fato é que muitos temas novos vêm surgindo e são acalentados, refletidos, estudados dentro da doutrina espírita, que não está fechada. Então Kardec diz que não disse a última palavra. Então é importante, e Kardec fala que nenhuma doutrina fica constantemente inovando, trazendo coisas novas. Ideias surgem e necessitam de tempo para serem amadurecidas, para serem refletidas, para serem entendidas. Kardec, grande pedagogo que é, cita o que iríamos pensar de um professor que a todo momento ia só ministrando matéria nova, matéria nova, matéria nova, sem dar tempo do aluno digerir a matéria nova, ser avaliado naquela matéria nova, para que depois o professor pudesse avançar numa outra matéria, depois que o aluno assimilou o conteúdo anterior. Então assim se dá com as questões da doutrina espírita. Então esses espíritas novidadeiros, quando me perguntam, quando percebemos que estão atrás de coisas novas, de revelações miraculosas dos espíritos, e dizem que o que trouxe o Espiritismo eles já conhecem, será que nós já conhecemos tudo que o Espiritismo trouxe? E vamos falar em termos atuais. Primeiro que poucos espíritas estudaram intensamente as obras de Kardec. Não é ler, estudar o Pentateuco, as obras subsidiárias de Kardec, o que é o Espiritismo, etc. A própria Revista Espírita que nós estamos estudando. 11 anos e 4 meses. Quem é que estudou tudo? Então veja, só falando de Kardec, já percebemos que o discurso desses espíritas, entre aspas, novidadeiros, não tem sustentação. E avançando para os dias atuais, 400 e poucas obras do Chico, quase 300 de Divaldo Franco, as de Raul Teixeira, as de Ivone do Amaral Pereira, os clássicos do Espiritismo, Leon Denis, Gabriel Delame, Camille Flammarion. Então obras que estão aí, centenas, quiçá, 1, 2, 3 milhares de obras espíritas carentes de estudo, de reflexão. Será que nós podemos ir atrás de novidade? Será que já assimilamos essas verdades, esses princípios trazidos pelos benfeitores espirituais? Será?
quando é possível, eles vão trazendo informações adicionais, como fizeram com a vida no mundo espiritual, a série André Luiz, Filomeno de Miranda, estudou também muito obsessão. Claro que nessas últimas décadas, a partir das premissas que nós assimilamos da doutrina, os benfeitores foram revelando algo a mais, mas não tudo, como diz aqui o texto. Alguns que querem penetrar as verdades, todas as verdades, nós não temos condições. E o próprio Cristo diz: a quem mais tem, mais se dará. Quanto mais estudamos, mais compreendemos, mais criamos condições para que os espíritos possam, se necessário, ampliar. E Kardec faz algo, nenhuma doutrina, como estávamos falando há pouco, fica a todo momento trazendo coisas novas. É preciso estudar o que já veio, é preciso refletir, introjetar. E não é isso paralisação do progresso. Se o Espiritismo ficasse algumas décadas sem trazer nada de novo e parássemos por aqui, não houve estagnação, porque nós precisaríamos estudar e entender tudo o que está aí posto na boa literatura espírita e, mais do que isso, vivenciar. Olha a frase de Kardec: não há, portanto, estagnação, mas elaboração, aplicação e frutificação daquilo que se sabe, o que é sempre progresso. Tudo que nós conhecemos da doutrina espírita, já estamos frutificando em nossos comportamentos, em nossa postura mental, a nossa fala? Será? Então vejam quanto essas ideias de querer sempre algo a mais, não deixa de ser um mecanismo de fuga, não deixa de ser uma irresponsabilidade, não deixa de ser uma característica desses espíritas duvidadeiros, sempre ficam muitas vezes num estado de apatia diante do que está aí, preguiça no estudo, e arrumam a justificativa de que querem coisas novas, coisas maiores, que isso é muito pouco para eles, que isso eles já conhecem. E aí fica a questão: conhecem a fundo? Eu sempre, quando a pessoa me pergunta, eu falo: você leu a obra Evolução em Dois Mundos? Você leu a obra Mecanismos da Mediunidade, que são obras profundas em termos de conhecimento espírita, científico sobretudo? E ali você pode entender 100% do que está ali. E aí voltamos, conhece toda a obra de Kardec, a Revista Espírita. Então há muito a ser estudado. Há muito a ser estudado. Não estamos estagnados. Tanto é que vivemos um momento no movimento espírita onde diminui-se muito os chamados médiuns de psicografia. Né? A gente vemos os grandes oradores hoje, muitos dos grandes oradores, que não têm essa mediunidade ostensiva. Vemos o Alberto Almeida, são muito intuídos, mas a mediunidade ostensiva de psicografar obras, como o Divaldo. O Divaldo é um grande, como Chico foi, grande instrumento de revelação divina, quando podiam trazer alguma informação adicional. Mas propositadamente reduziu, não é que vai acabar, mas reduziu e muito esses médiuns de qualidade doutrinária, que serviam de ponte de revelação confiável do mundo espiritual. Por que será? É para que nós possamos digerir tudo que já está aí. São 160 e poucos anos, 165 anos de espiritismo. Agora é necessária esta estagnação, que não é paralisação do progresso, é para a gente poder assimilar, estudar, refletir tudo isso, aplicar, frutificar. Então, para os novidadeiros, você já está frutificando tudo. Ao buscar novidades e achar que conhece tudo, bem se vê que já não estão frutificando, porque estão demonstrando um comportamento orgulhoso. Falta-lhes a humildade. Então veja que texto atual, belíssimo, de Allan Kardec. Em todas as coisas, as ideias novas devem encaixar-se nas ideias adquiridas. Então a gente tem que assimilar o que está posto, para que a partir dali os espíritos possam trazer no futuro, e certamente o farão, ideias novas, conhecimentos amplos. E aí Kardec fala: dá-se o mesmo em relação ao espiritismo. Os adeptos de tal modo aproveitaram o que ele hoje ensinou, que nada mais tem a fazer? São de tal modo os caridosos,
desprovidos de orgulho, desinteressados, benevolentes para os seus semelhantes? Moderaram tanto as suas paixões, abjuraram o ódio, a inveja, o ciúme, enfim, são tão perfeitos que de agora em diante seja supérfluo pregar-lhes a caridade, a humildade, a abnegação, numa palavra, a moral? Alguns espíritas questionam, a gente vai lá no centro, fala sempre de paciência, fala sempre de caridade, fala sempre das virtudes. Claro, cada orador que fala traz um enfoque diferente, explora, repete o conceito. Uns se apoiam em obras de Joana de Ângeles, outros se apoiam em obras de Amélia Rodrigues, outros vão buscar lições de Camilo, outros textos. E nós necessitamos ouvir a exaustão esses conceitos. Eu já sou plenamente paciente, já sou plenamente caridoso, já sou uma pessoa profundamente grata a tudo e a todos. Então veja o quanto nós temos que ouvir e ouvir esses conceitos até que estejamos 100% frutificando. Eu achei muito bonita essa expressão de Kardec, né? Frutificando tudo, né? Então vejamos aqui Allan Kardec falando, estamos vivendo tudo que a doutrina nos ensina? É basicamente isso que ele está perguntando. O Espiritismo tem como objetivo a regeneração da humanidade. Ora, não podendo essa regeneração operar-se senão pelo progresso moral, daí resulta que o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento de cada um. O melhoramento de cada um. Então, quando devemos fazer esta análise dos efeitos da doutrina, do alcance, não é só o alcance intelectual, que ainda temos que muito avançar, conforme dissemos, mas também o seu alcance moral em nossas vidas. É, pois, no seu melhoramento individual que todo espírita sincero deve trabalhar, antes de tudo. Só aquele que dominou suas más inclinações realmente tirou proveito do Espiritismo e receberá sua recompensa. Olha só, quanto a caminhar. Aqui não é um texto de Kardec para a gente ficar se autoflagelando, desenvolvendo a culpa improdutiva, se achando o pior dos espíritos. É para demonstrar o quanto a doutrina está aí, viva, pujante, para que a gente possa estudá-la e colocar em prática na nossa vida. Aqui nós não vamos citar por questões de tempo, mas o que o Espiritismo ensina, que é o artigo, Kardec sintetiza daí em 10 itens os pontos fundamentais que o Espiritismo vem ensinar. Vai falar aqui da imortalidade da alma, vai falar o efeito moral de crer-se na imortalidade da alma, estuda o momento da morte, a reencarnação, os fluidos perispirituais, enfim, as obsessões. Então aqui para quem gosta, é até uma síntese, 10 pontos principais da doutrina espírita, que Kardec consegue sintetizar aqui. E aí Kardec repete aquilo que nós já vimos falado, mas na aplicação desse princípio, a reencarnação não é uma ideia nova, tanto quanto o perispírito, descrito por São Paulo de Tarso, sob o nome de corpo espiritual. O Espiritismo procura cuidadosamente todos os traços que pode encontrar da anterioridade de suas ideias e, quando os encontra, apressa-se em proclamá-los. Então é aí que Kardec vai criar aquela ideia do espírita desocupado, porque ele diz assim, os espíritas que quiserem pôr em prática todas essas lições da doutrina para si próprio e para o bem de todos, coletividade, não ficarão desocupados. Quando o espírito é desses que fica cobrando novidade, que tem tempo para esses questionamentos vazios, é porque está desocupado, porque não está verdadeiramente trabalhando naquilo que o Espiritismo está lhe convidando. Então, aqui diz assim, o Espiritismo pegou essas ideias que já haviam sido tratadas em outras doutrinas, que eram verdadeiros diamantes brutos, que deveriam ser lapidados. Foi o que fez o Espiritismo. Lapidou esses princípios que estavam em estados brutos ainda, sem tanta profundidade de reflexão, de abordagem, e o vejamos hoje. Nós sentamos para conversar sobre a reencarnação. Quanta coisa o Espiritismo oferece.
quantos enfoques, abordagens, implicações, a obsessão, a influência espiritual, a mediunidade, a própria imortalidade da alma. Praticamente as religiões são imortalistas, mas quando o Espiritismo, com todo o seu arsenal de conhecimento, o quanto a gente se aprofunda, quantas questões surgem a partir de uma ideia, de um conceito, quantas implicações para a nossa vida. Né? Então é isso que Kardec está falando, então, que não sejamos nós esses espíritas novidadeiros, não sejamos nós os espíritas desocupados. Né? E aí ainda no final aqui Kardec chama um pouquinho mais a atenção para esses efeitos morais da doutrina espírita. Ele diz assim, não restam mais fatos a explicar? Aliás, os espíritas não têm que ensinar esse alfabeto aos que o ignoram? Já lançaram eles a semente em toda parte onde poderiam fazê-lo? Não resta mais incrédulos a converter, obsedados a curar, consolações a dar, a enxugar? Então veja só quanta coisa. Aí estão, diz Kardec, nobres ocupações que vale a pena conhecer melhor e um pouco mais cedo do que os outros, né? Então o Espiritismo nos convida a essas nobres ocupações do estudo e da vivência. Então aí sim surge aquela classificação do bom espírita, aquele que se esforça para ser um espírita melhor, que aplica a doutrina na sua vida, procura ser uma pessoa melhor no meio onde está. Então é um belíssimo artigo, para que a gente possa, relembrando aquele texto de Jesus, mostra o quanto o Espiritismo, de fato, está colaborando para que possamos fazer brilhar a nossa luz. Ao estudar a fundo, estamos brilhando a nossa luz. Ao frutificar, ou seja, ao colocar em prática o que o Espiritismo nos ensina, revivendo o Evangelho, o cristianismo redivivo, nós estamos brilhando a nossa luz. Então não temos dúvida que, como espíritas conscientes que devemos ser, há muita tarefa a ser feita. Depois tem um artigo aqui, o padre Degenet, um padre médium, citado numa obra. Pelo que nós entendemos aqui, o padre Degenet, porque o livro que vai falar um pouco da sua vida, vai mencionar que ele foi aparentemente um dos seus fundadores aqui na Terra. Porque na obra ele diz, não somos o seu fundador, só a Deus a honra e a glória. Então, mas ele era um padre que, num dado momento, ele começa a ouvir, e hoje nós sabemos ouvir espiritualmente, ele ouvia este convite que chegava do mundo espiritual. Ele disse que estava fazendo a missa, que estava em outros afazeres, e ele começou a escutar essa voz que ele achava que no começo era loucura, que não era dele, que depois ele foi perceber que era uma voz espiritual, convidando ele assim: consagra a tua paróquia ao Santíssimo e Imaculado Coração de Maria. Mas essa voz, diz ele, ecoava apenas dentro de mim. Então ele começou a ficar meio desconfiado, não entender bem o que era, mas essa voz começou a se repetir, e aqui Kardec descreve isso, começou a se repetir por muitas vezes. Ele diz assim que nem queria mais pensar nisso. Apoiei as mãos no genuflexório onde estavam os joelhos. No mesmo instante, ainda não me tinha levantado. Estava sozinho na sacristia. Ouvi pronunciar de novo, distintamente: consagra a tua paróquia ao Santíssimo e Imaculado Coração de Maria. Então, aí ele começa a ouvir essa voz que se repete, até um dia que ele cedia exausto e me disse: é sempre um ato de devoção à Santa Virgem que pode ter um bom efeito. Tentemos. E a partir dali, então, depois dessa insistência de muitas vezes ouvir, ele monta, ou funda esta arquiconfraria do Santíssimo Imaculado Coração de Maria. E é interessante que Kardec comenta: à luz da doutrina espírita, nada de novo. Como diz Kardec, a mediunidade auditiva. Ele ouvia esse chamado espiritual. E que fatos semelhantes a este
conhecemos muitos, são numerosos. E aí Kardec fala assim, alguns dizem que essas vozes ou essas manifestações é proveniente do demônio. Diz, o demônio é o único agente dos efeitos mediúnicos para alguns. Seria, portanto, forçoso concluir que a fundação da arquiconfraria é uma obra demoníaca, porque em boa lógica a analogia absoluta dos efeitos implica a da sua causa. Claro que não, para aqueles que defendiam esta ideia de que toda manifestação era demoníaca. E como que coisas boas, ideias boas, poderiam partir do demônio, né? Então, não, de fato que não tem lógica, né? Não são os maus espíritos os únicos com poder de se manifestar através da ponte da mediunidade. Alguns chegam a dizer que os bons espíritos só se comunicam à igreja, ou que só cabe à igreja distinguir o que vem de Deus ou do diabo, né? Mas era uma ideia vigente à época para combater o pensamento espírita. Interessante que o padre de Genete já estava no mundo espiritual e é obtida uma comunicação pela senhora Delane dele. E aí ele vai reconhecer que é assim, quando pôs de minha audição, eu não sabia bem em que pensar, porque desconhecia, né? Ele diz assim, desconhecia o fenômeno da mediunidade. Quando eu estava em exílio na terra, eu possuía o precioso dom da mediunidade, mas eu vou repito, não me dava conta disso. A partir do momento em que aquela voz falou ao meu coração, reconheci mais especialmente e mais visivelmente a proteção de Maria em todas as minhas ações, né? Eu tinha o pressentimento e uma vaga intuição da renovação que se opera. Eu compreendia que a revelação não devia vir da igreja, mas que um dia a igreja seria forçada a apoiá-la por todos os fatos aos quais ela dá o nome de milagre e que atribui as causas sobrenaturais, né? Kardec cita, que diz que chegou a conhecer o padre, ouviu referências, né, do padre de Genete, que já havia se comunicado espontaneamente e demonstrou uma grandeza de espírito, né? Então, Kardec diz que o padre ainda acreditava na aparição das almas após a morte, porque consta, né, que numa de suas pregações na igreja de Notre Dame, ele teria contado uma história de uma pobre operária sem trabalho que foi à igreja e na saída encontrou o Senhor que abordou: buscai trabalho, ide a tal endereço e procurai fulana. A própria mulher foi ao endereço, onde realmente encontrou a pessoa e contou o que aconteceu. E diz aqui, aquela senhora lhe disse: não sei quem poderia ter dado meu endereço, porque não pedi empregada. Contudo, como tenho algo para mandar fazer, vou encarregá-la disso. E essa pobre mulher, vendo um retrato na sala, disse: olhai, senhora, o senhor que me mandou vir aqui foi este aí. E apontou o retrato. Impossível, esse é o retrato do meu filho falecido há 3 anos. Portanto, seu padre contava em vida essa história, porque já acreditava na aparição espiritual, né? Então, esse fato acontecido com o padre é perfeitamente compreensível à luz da doutrina espírita. Depois Kardec aqui, manifestações de Fifs, perto de Lille. Vários relatos Kardec vai noticiando na Revista Espírita, que aquela época era importante, ele é a época de intensos fenômenos, né? E aqui ele fala de chuva de projéteis que quebravam vidraças e por vezes atingiam moradores. As pessoas acionaram a polícia ficou ali vigiando, cuidando, e mesmo assim os fenômenos aconteciam, né? E aí Kardec narra barulhos de projéteis que caem, moedas caindo, mobílias se mexendo, e as pessoas muitas vezes tentando entender tudo isso, né? Como diz Kardec, esses fenômenos têm analogia com aqueles artigos que nós já citamos aqui do Poitiers, Marsella e tantos outros locais, né? E muitas pessoas procurando entender a causa. E o Espiritismo simplesmente nos ensina, como diz Kardec, a causa está no mundo invisível. Os espíritos anunciaram que manifestações de toda natureza iam produzir-se em todos os pontos, né? E aí o fato desses fenômenos não serem provocados e se produzirem sem o concurso da mediunidade ordinária, e na maior parte do tempo entre pessoas alheias ao espiritismo, parece que os espíritos lhes dizem: acusai os médiuns de compadrio, prestidigitação, alucinações, né? Nós damos fatos que não são suspeitos. Então era para convencer os incrédulos, sem dúvida,
né? Aqui um artigo interessante também, chamado Problema Psicológico, dois irmãos idiotas, né? Era a expressão que se usava mais comumente naquela época para referir-se a esta limitação grave, intelectual, cognitiva, cerebral, né? Dois irmãos idiotas. Então, numa família de operários de Paris, que tinham dois filhos, né? Até aqui cita o nome, Alfredo, de 17 anos, e o Paulino, de 15, nasceram plenamente saudáveis, e depois, por volta mais ou menos dos 5, 6 anos de idade, ambos começaram a manifestar a idiotia em estado grave, né? Aqui diz que Alfredo, com 17 anos, nasceu com toda a sua inteligência. Aos 3 anos falava com senso e compreendia os menores sinais. Teve então uma ligeira doença, depois da qual perdeu o uso da palavra e as faculdades mentais. E tem a aparência que ele não tem nem mesmo a aparência de um homem, contudo tem sentimento, ama seus pais e seu irmão, e sabe manifestar simpatia ou repulsa pelos que rodeiam. Paulino tem corporalmente uma aparência mais humana, tem no rosto embrutecido o cunho de um idiotismo absoluto, contudo ama, mas a isto se limitam suas manifestações exteriores. Nasceu com a saúde plena, que conservou até os 6 anos, gostava muito do irmão. Com essa idade adoeceu e passou pelas mesmas fases do mais velho, né? E aqui a família chegou até a chamar os padres da paróquia, né, que chegaram a cogitar a possibilidade de ser algo demoníaco, fazer um exorcismo, e Kardec comenta que não adiantaria nada, que ali não se trata de um processo de possessão ou de obsessão, no sentido como o Espiritismo nos apresenta, e que ali a idiotia era o que nós chamamos de expiação. Veja quanto o conhecimento espírita nos habilita a entender estas situações da vida, que nada tem a ver com esquecimento divino, castigo divino, tudo está dentro da lei de causa e efeito, né? E aqui Kardec fala, isso deve ter uma causa moral, né? Pagam a dívida de uma existência anterior, a menos que neguemos a justiça de Deus. Aí, na Sociedade de Paris, eles recebem uma comunicação espiritual explicativa a respeito desse fato, e aí diz: a perda da inteligência dos dois idiotas dos quais se trata é certamente explicável do ponto de vista científico. Cada um deles teve uma curta doença. Pode, pois, concluir-se com razão que os órgãos cerebrais foram afetados. Mas por que esse acidente ocorreu após a manifestação evidente de todas as suas faculdades, contrariamente ao que em geral se passa na idiotia? Aí o Espírito fala, aí está a expiação. Por que esses dois seres são feridos juntos? Por que participam da mesma vida? Estavam ligados durante a provação e devem estar reunidos na vida de expiação. Erraram juntos e agora os dois irmãos juntos expiam. Por que sua inteligência a princípio se manifestou, contrariamente ao que normalmente acontece? Do ponto de vista da intenção providencial, é uma das 1000 nuances das expiações que tem sua razão de ser para cada indivíduo. Não esqueçais também que os pais têm sua parte no que aqui se passa. Enfrentam uma grande provação. Quem dá essa comunicação é o Espírito Mock, que trouxe esse esclarecimento adicional para nós, uma expiação. Então, nuances da expiação, especificidades, coisas muito pontuais ligadas à história desses dois espíritos. Mock não revela exatamente o que houve no passado a justificar essas especificidades. Mas existe uma obra do nosso querido Raul Teixeira, chamada Nos Passos da Vida Terrestre, uma obra que desenvolve bastante temáticas doutrinárias, gosto muito dessa obra, e no capítulo chamado, capítulo 4, nas bênçãos do corpo físico, o Espírito Camilo vai explicar como é que se dá esse processo da vinda do Espírito, desde o momento da fecundação, liga-se ao corpo, envolve fluidicamente, liga-o célula por célula, né? Essa conexão espírito, perispírito, corpo, e plasma no corpo físico as suas necessidades evolutivas. E aí ele diz assim, que é o caso daqui que nós estudamos, né? O subitem do capítulo eu achei muito rico. Patologias com grife espiritual. Grife espiritual são essas especificidades, né? É assim que, mesmo reconhecendo que muitas patologias fazem parte do estado evolutivo da Terra, né,
Trata-se de doença personalizada, considerando-se que cada um elabora a sua própria enfermidade, com a intensidade e com as características com que apareceram. Cada corpo físico é o mais adequado ao seu portador, uma vez que é a escultura desenvolvida a partir dos debuxos ou dos projetos latentes no imo, alojados no psiquismo do ser. Cabe então à criatura humana a reverência ao Criador, expressa através do respeito com que trata seu corpo físico. Cada soma corpo no mundo deve ser visto e entendido como mata-borrão especial, que enquanto absorve os fluidos envenenados que remanescem na intimidade da alma, enseja a sua libertação por meio da higienização do mais profundo do ser. Então veja só, grife especial. Então esses dois irmãos tinham essas particularidades, a idade, tudo tem lógica, tudo tem razão de ser. A idade, o mecanismo, a doença, a limitação de cada um é esta grife especial. Diz respeito, por questão de justiça divina, exatamente ao que eles causaram em vidas passadas. Então é isso que é a especificidade. Repito, Mock não revelou o que era, mas para nós não há necessidade dessas revelações com mais detalhes, com mais riqueza de informação. Basta nós entendermos aí a justiça divina. Então, às vezes, uma expiação destoa da outra, se fala idiotia. Vimos aqui um caso diferente, por conta dessa grife, por conta dessa especificidade, que certamente uniu esses dois espíritos como irmãos, e os pais também, que têm a sua parte no que aqui se passa, diz Mock. Então, muitas vezes, nem sempre, mas porque às vezes os pais, mesmo não tendo ligação, conexão direta com o evento, em nome do amor aceitam receber espíritos que passaram por expiação, mas via de regra eles estão envolvidos, direta ou indiretamente, e ali vivenciam a título de prova, né? Então prova para os pais, expiação para os filhos, né? Que passam para o filho ou para os filhos que passam por essas expiações dolorosas. Realmente só a doutrina espírita para a gente poder entender tudo isso e entender também os mecanismos da justiça divina. Variedades tem aqui uma informação muito interessante, né? O epitáfio de Benjamin Franklin, né? O que está escrito lá no túmulo, e tem uma frase muito interessante aqui, é documentado. Aqui repousa, entregue aos vermes, o corpo de Benjamin Franklin, impressor como a capa de um velho livro cujas folhas foram arrancadas e cujo título e duração apagados. Mas por isto a obra não ficará perdida, pois reaparecerá, como ele acreditava, em nova e melhor edição, revista e corrigida pelo autor. Então vejamos aqui, isso aqui o Kardec tirou de um determinado jornal, de um assinante, né, que traz uma passagem da biografia de Franklin, né, tirada de uma obra, onde demonstra que ele já tinha a intuição, portanto, das verdades espíritas, da reencarnação, do progresso das almas, tanto que o seu epitáfio ele escreveu essa frase. Achei interessante ele voltar numa versão nova, revisada e corrigida. Então eu acreditava na reencarnação, porque vai voltar, e numa edição melhorada, progresso das almas, inclusive no mundo espiritual, conforme nós já estudamos aqui na Revista Espírita. Notícias bibliográficas, tem também algo assim, um ponto interessante, nós não vamos entrar aqui em detalhe, é um artigo longo, chega ao conhecimento de Kardec, um livro de 1788, o Manual de Chefólios, e que foi atribuída ao autor Félix de Wimpffen, que nós vamos ver aqui que não era dele, mas esta obra, conforme vimos no primeiro artigo, antes do Espiritismo, 1788, mas Kardec cita alguns trechos da obra que chegou ao conhecimento, né? Várias ideias espíritas, né? De reencarnação, de lei de causa e efeito, né? Aqui tem um texto que ele diz assim: somos privados das vantagens de que abusamos, para nos afastarmos da felicidade e da salvação, e recebemos o que novamente dela pode nos aproximar. Se, pois, foi a beleza, nasceremos feios, disformes. Se a saúde, fraco, doentios. Se a riqueza, pobres, desprezados.
Se as grandezas, escravos vilipendiados. Enfim, a reencarnação muitas vezes nos impõe numa situação invertida daquilo que nós vivenciamos equivocadamente, daquilo que nós abusamos, para que o ser mortal possa, ao sofrer os efeitos da expiação, ao mesmo tempo possa aprender, amadurecer e evoluir. Agora, o que é interessante desta obra é que o autor foi evocado, aí a beleza da mediunidade, do intercâmbio, que sempre nos permite essas informações adicionais que nós não teríamos se não fosse pelo intercâmbio espiritual. E aqui o médium recebe, e primeira coisa, né, só para notar que ali é atribuído a fulano de tal, e o Espírito diz que ele é o autor do livro, mas não fui Félix de Wimpfen, ele foi meu amigo, né? Então, ou seja, havia um equívoco quanto à autoria da obra. E aqui na sua comunicação, percebemos que é um espírito bastante evoluído, que já vem trabalhando pela doutrina espírita, que ele diz assim: já estive diversas vezes na sessão da Sociedade Espírita de Paris, não só como espectador, mas como instrutor. Então fazia parte da equipe do Espírito de Verdade, né, possivelmente. E é interessante que ele vai, aí é o ponto que nós gostaríamos de destacar. Olha o que ele diz: assim, tal espírito que assina Santo Agostinho não será o próprio espírito de Santo Agostinho, mas um ser da mesma ordem, chegado ao mesmo grau de perfeição, né? E aí ele vai descrever um pouco as suas tarefas, vai falar um pouco do objetivo do espiritismo, né? Ver ali o quanto ele foi claramente um instrumento em relação à obra, onde ele trouxe algumas ideias espíritas, né? Não era um espírito porque o espiritismo não surgiu, mas ideias que traziam as leis de Deus. E aí ao final ele vai dizer assim: ó, faço parte da categoria de espíritos que designais pelo nome genérico de São Luís. São Luís. Então veja só que interessante, Kardec publica isso, consente, e há textos nesse sentido que nós sabemos que acontece, onde determinados espíritos se utilizam do nome de benfeitores espirituais porque fazem parte da equipe. Portanto, eles têm autorização do espírito, eles fazem parte da equipe, portanto, eles mantêm uma mesma linha de pensamento, uma identidade, uma afinidade entre eles. Nós não podemos imaginar que um espírito que faça parte da equipe de Santo Agostinho, espíritos venham cada um trazer pontos antagônicos, que se opõem. Então, há uma afinidade, uma harmonia. Claro que existem os espíritos embusteiros, que às vezes se utilizam do nome de determinado espírito e não são. Como é que nós vamos saber? Analisando o conteúdo. Já vimos várias vezes, e Kardec nos ensina muito a importância de analisar a comunicação. Em O Livro dos Médiuns, nos últimos capítulos 31, se não me falha a memória, o 33, Kardec até traz alguns textos onde ele avalia e diz: aqui é possível, aqui não é possível, ele refuta e explica, então demonstra para nós a metodologia de avaliação das comunicações espirituais. Claro que às vezes é o próprio Espírito Santo Agostinho, às vezes é o próprio Espírito São Luís que vem ditar a mensagem e assinar, mas em muitos momentos, com autorização deles, é um espírito da equipe, como este espírito aqui, ele diz que ele não se identificou, mas ele diz que muitas vezes assinou como nome genérico de São Luís, fazia parte da equipe. Então, um pensamento elevado, há uma afinidade, como nós vemos muito hoje também, a equipe de Bezerra de Menezes. Às vezes os espíritos se manifestam em tal local, assina Bezerra, mas é da equipe. Mas existem os embusteiros do Dr. Bezerra. Nesta época de pandemia da Covid, muitas mensagens atribuídas ao Dr. Bezerra, que uma análise, um estudo mais aprofundado, nós percebemos que não faz parte do Dr. Bezerra, nem da equipe, e nem é o próprio Dr. Bezerra. Palavras mais chulas, mais agressivas, a ideia não se coaduna com as outras mensagens autênticas do Dr. Bezerra, e nós temos como comparar, porque existem médiuns que receberam do Dr. Bezerra, como Ivone do Amaral Pereira, como Divaldo Franco. Então você tem ali o estilo por esses médiuns confiáveis. E depois vem uma comunicação por outros
e a gente circula na internet, às vezes não nem designa o nome do médium, nem a data, mas você vai comparar estilo, conteúdo, e você percebe, não é o Dr. Bezerra, né? Então há que se ter muito cuidado na análise das comunicações espirituais, e hoje com redes sociais, grupos, às vezes nós espíritas recebemos mensagens atribuídas a esses grandes espíritos, ou lemos muito rápido ou nem lemos, e simplesmente replicamos a mensagem, e depois vamos ver que estávamos reproduzindo fake news, porque a mensagem não é desses espíritos. Muito cuidado. E por fim, a revista aqui tem 2 comunicações espirituais, dissertações espíritas, uma do espírito Lacordaire, que eu recomendo, é longa, belíssima. É uma das mais belas mensagens da revista espírita sobre a caridade, chamada A Chave do Céu. Porque a caridade é a chave do céu, é a chave da nossa salvação. Salvação, entenda-se, plenitude, iluminação interior, paz de consciência. Então Lacordaire vai falar desta lei da solidariedade, onde os espíritos vão gradativamente progredindo e desenvolvendo esta sensibilidade de compartilhar dos males alheios, a lhes ter piedade e aliviá-los. Isso é sensibilidade, é lei de solidariedade. Há espíritos duros, há espíritos primitivos que não possuem ainda nenhum grau de sensibilidade. Causam dores alheias ou se deparam com os dramas alheios sem nenhuma piedade. Há aqueles que já se sensibilizam e ficam apenas na piedade. Que pena de fulano, que dó, mas não adotam nenhum comportamento para aliviar. E há aqueles que já se sensibilizam, têm a piedade autêntica e fazem o possível e às vezes o impossível para minimizar os dramas alheios. Tudo isso é evolução, é gradação, e nós temos que nos avaliar. E aí, a partir desta premissa da lei de solidariedade, o Espírito Lacordaire vai falar da importância da caridade, porque ele diz a prática da caridade, que é a expressão da solidariedade. A caridade é o sinal da nossa grandeza moral, é a chave do céu. Bonita, essa é uma comunicação longa. Ele vai principalmente aqui dar ênfase à caridade material. Vai fazer referência à caridade moral, mas vai desenvolver bastante a temática da caridade material, das pessoas que têm as suas necessidades, o frio, a fome, uma doença, e nós temos que ter esta sensibilidade de dar do nosso necessário. Que ele fala, dar do necessário. Não é dar o que sobra, muitas vezes, é dar do necessário. Já citamos aqui uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, o emprego da fortuna, do Espírito Cheverry, onde ele fala, dá do teu necessário. Vivemos uma época de pandemia, que a miséria é material e moral, mas a material cresceu muito, muita fome. E nós estamos sendo convidados a analisar o que é necessário e o que é supérfluo. Às vezes acumulamos muito, coisas que nem usamos. E está na hora de nós nos sensibilizarmos e darmos, praticarmos a caridade material, dando do nosso necessário muitas vezes para aliviar os dramas das outras pessoas. O que nos detém? O egoísmo. E aí ele vai falar do egoísmo, o quanto ele impede o exercício da caridade, porque a pessoa pensa somente nela, não pensa no próximo, ainda não desenvolveu aquela sensibilidade que se dará cedo ou tarde. Então é um belíssimo texto de Lacordaire, e vai falar da família, vai falar que devemos também praticar a caridade com as mulheres, com os filhos, com os nossos familiares, ensiná-los a importância de ajudar, dar o exemplo dentro da intimidade doméstica. Então, uma bela mensagem de Lacordaire. E encerra com uma mensagem do Dr. Demer, médico na Terra, e que depois, quando foi ao mundo espiritual, passou a cuidar da saúde de Allan Kardec. Há algumas mensagens dele alertando o codificador para cuidados com a saúde. E aqui ele vai ditar a mensagem chamada A Fé, onde ele vai falar da fé cega e da razão. E ele fala aqui que no começo a fé cega era necessária, quando a criatura humana ainda é muito primitiva, não tinha condições de refletir, de pensar,
pensar coisas mais elevadas, refletir sobre Deus, sobre as coisas espirituais. Não tínhamos condições de refletir sobre isso. E aí era necessária esta fé cega, né? Esta fé condicionada, esta fé às vezes ditada por outros, às vezes até manipulada por outros, mas como nós não tínhamos condições de pensar por nós próprios, sobretudo nessas questões mais elevadas da vida, então nós ficávamos aprisionados pela fé cega, que norteava os nossos passos, norteava os nossos caminhos. Nos acostumamos. O problema é os espíritos que se acostumaram nisso, que hoje já não querem pensar por si mesmo. Sempre que tem que tomar uma resolução, refletir sobre algo, preferem sempre que outro pense por ele, outro encontre uma solução por ele. São condicionamentos que o espírito traz da fé cega. Mas atingimos um patamar da razão que devemos exercitá-la, que devemos refletir e pensar, né? Fazer as próprias escolhas, amadurecer, e vamos nos libertando desta fé cega que engessa, que aprisiona, e o Espiritismo nos conclama a esta racionalidade, a esta fé racional. É a fé que pensa, é a fé que caminha lado a lado com a ciência, que não é desmentida pela ciência, pelas descobertas ou pelas conquistas da ciência, porque hoje a criatura humana atingiu um patamar de inteligência onde questiona, onde muitos já não aceitam a fé imposta, o dogma, que é proibido discutir, é proibido discordar, é proibido abrir o assunto para discussão, tem que aceitar assim, ponto final. E muitos já não aceitam, muitos querem entender a causa da dor, a causa do sofrimento, alguns enigmas que aparentemente a vida apresenta e querem buscar explicações. Querem a fé racional, querem se libertar da ignorância, querem entender os fatos da vida, porque se Deus nos deu a inteligência, é para entendermos os fatos da vida. E hoje nós estamos no momento da evolução em que a inteligência avançou e já temos condições de refletir, de perquirir, faz parte da vida. Muitos acabam buscando a casa espírita na busca desse entendimento das leis divinas para que possam entender a si próprios, para que possam entender a vida, os desafios da vida, mas não só os desafios, principalmente os objetivos, o propósito da vida, que é de progresso intelecto-moral. Então é um belo texto do Dr. Demer, onde ele vai falar desta importância da junção, né? A fé e a razão. Ele fala, né? Elas, a fé e a razão, fazem assentar a fé sobre as bases sólidas da razão, ela própria ajudada pela inspiração, né? Dr. Demer. Então veja, mais uma revista espírita que nos marca, maravilhosa, e ficamos felizes de poder compartilhar essa obra extraordinária de Kardec com vocês. Muito obrigado.